Cara, então, vamos lá. Desde que eu comecei nesse processo de virar streamer, né? De começar a Uhum, produzir conteúdo, eu uhum. mergulhei muito nisso, né? De uma Sim. forma completamente alucinada. Até mais pra frente, se você quiser perguntar, a gente pode falar sobre isso. Vamos Até falar, lógico. pelos motivos errados. Não por motivos, por motivações erradas. Uhum. E, enfim, eu comecei a streamar no dia 8 de junho de 2020 e eu streamei 381 dias seguidos. Eu deixei de ver minha namorada, eu deixei de fazer um monte de coisa. A gente estava também no momento de pandemia, né? Então a gente não podia ficar transitando dessa forma. Tava no ápice, né? No auge, infelizmente. E eu mergulhei de cabeça nisso tudo e eu deixei muita coisa de lado, né? Você falou que eu vou falar coisas aqui que eu não falo, que ninguém nunca Uhum. ouviu. Uhum. Eu acho difícil, porque eu compartilho o meu dia a dia com o pessoal da live, eu abro meu coração mesmo, eu falo com a galera, porque a galera tá ali comigo todos os dias, eu falo mais com essa galera do que eu falo com meus pais, do que eu falo com a minha namorada, então nada mais justo do que eu trocar experiências honestas com essas pessoas. É, E aí, cara, eu deixei muita coisa de lado. Então, por exemplo, que é uma informação que eu nunca falei na minha live, Hum. eu sou odiado, eu sou mal visto pela maioria das agências de publicidade do Brasil, sabia? Mas por você não responder mensagens? Porque eu não respondo ninguém. Não Pois respondo é, nem e-mail cara. dizendo não. Então, e eu ia chegar nisso porque assim, eu fiz uma cobrança pública pra você poder falar comigo. Eu Sim, tive que ir lá no Flow e falar, velho, ele não me responde. E aí sim. você falou, ó, eu fui cobrado publicamente, então agora eu vou dar entrevista. Mas eu senti isso, cara. Mesmo seus amigos mais próximos, falaram assim, cara, é difícil ele responder, é difícil. A sua vida é uma loucura, Cazé? Então, se tornou uma loucura, né, cara? E eu não soube lidar com isso, né? Você me conhece há muito tempo, né, Claro. André? Assim, eu sou um cara extremamente desorganizado. Sempre fui. Mas eu sempre tive a minha vidinha, eu sempre tive o meu dia a dia normal. E do dia para noite virou um furacão, cara. Eu não soube lidar com isso, eu não sei lidar com isso. É, E aí o que eu fiz? Eu simplesmente deixei coisas de lado, assim. Eu não quero fazer uma ação, eu quero dormir. Eu não quero tirar uma nota para receber um pagamento. Eu quero ver um filme, pô. Eu quero ver um jogo. Eu quero ficar com a minha namorada, eu quero pedir um negocinho para comer. Então eu meio que mergulhei nesse mundo como você bem sabe, eu trabalho hoje em três frentes, né? No SBT, na TNT e SBT, na minha live. TNT Sports e nos seus canais, né? É. E eu tenho muito pouco tempo, cara, para ser o Casimiro. Para ser o Casimiro que eu sempre fui, de bobeira, assim, sabe? De ficar jogando um videogame de bobeira, Tá, de ver uma televisãozinha de bobeira. mas, Então mas, eu mas, prezo muito por isso. mas você está aonde agora? Que local é esse que a gente está acostumado a ver tudo? É o seu quarto? Onde é que você tá? Aqui é o meu escritório. Tá. Você É um mora local numa que casa? não, não, eu moro num Você apartamento. mora num apartamento com os pais? Eu moro com meus pais. Tá. O que acontece? Ah, Eu moro numa cobertura que era fechada. Aqui onde eu tô era telhado. tá. E aí, quando eu nem fazia live, quando eu só fazia de sola, eu falei, pô, eu queria um espaço. Falei com a minha mãe, pô, eu queria um espaço para mim, para fazer um escritório, para ter um estúdio, para ter alguma coisa. E minha mãe falou, cara, você quer abrir a parte de cima da casa? A gente vai ter que fazer uma obra. Isso não é custoso. E aí eu falei, cara, vamos fazer e vamos tentar fazer da melhor forma. E a gente fez. E o meu escritório ficou pronto no meio disso tudo e no início da pandemia. Então, é isso que eu ia te Então você perguntar. percebe, né? Isso Não foi. é legal, né? Eu fiz a prova da UERJ e fiz e botei direito lá. É, E eu passei. Você Eu passou na passei. UERJ? Eu passei. Eu foquei. Eu fiz cursinho, Você fiz estudou? tudo. Você. É mesmo? Estudei. Pô, para jogar na cara deles que eu era capaz. Porque eu não queria ser incapaz. E aí, no meio disso Ou tudo, eu falei, eu não seja, quero fazer. você já passou no Enem! Já passei no Enem, exatamente. E eu. E aí, quando eu falei, passei, eu falei, mano, eu não quero fazer essa porra. E Não aí, quero. mas você cursou alguma coisa, você? Não cursei Nem nada. foi lá. Eu fui fazer a prova da PUC, cara. Eu fui fazer a prova da PUC. E eu fiz a prova da PUC. Falei, cara, eu vou fazer PUC para jornalismo e eu vou passar. E eu vou passar e eu vou fazer jornalismo. E eu fiz a prova. Para jornalismo na PUC, eu passei em quarto lugar com 100% de bolsa. Caraca!
Só que tem uma particularidade. Ah. Eu selecionei o curso errado. Ah, você não fez isso. Eu botei ciências sociais, não comunicação social. Na hora da inscrição. É, eu errei. E Porque eu aí? sou desatento, né? Ah, e aí que eu ia ser um grande Sociologia, né? cientista social, né? É. É. E aí eu fui desesperado. Cara, pra você ter uma noção assim, das coincidências, né? Eu ia ser companheiro de. Eu ia ser veterano do Beltrão. Exemplo. Do grande Belt. O grande Belt. E aí eu fui na PUC diversas vezes implorar pro cara lá me liberar. Falei, cara, por favor, irmão. Pô, passei em quarto, mano. Pô, eu passaria em jornalismo. Me deixa. Aí ele falou, cara, você pode fazer o seguinte: Faz um pouquinho você e transfere. faz o ciclo básico e depois você faz uma prova interna para passar para jornalismo. Eu falei, não, eu não quero essa porra. Não vou fazer prova nenhuma. Aí fui para faixa. Travessei ali a Zona Sul, fui para faixa e falei, faixa, é o Que é uma seguinte, outra faculdade, para quem não é do Brasil, é do uma Rio de outra, Janeiro, né? exato. É uma outra faculdade. E eu falei assim, rapaziada, ó, uma grande faculdade de jornalismo. Falei, ó, passei na PUC aqui, em ciências sociais, mas eu queria comunicação social. Aí vocês têm como, pô, de repente. Aí, pô, faz uma prova aqui. Aí fiz uma prova baseada com a minha nota do Enem. Pum, peguei acho que, sei lá, 70% de bolsa. Pô, show de bola. Já dei uma resposta para meus pais, né? De tipo assim, uma aliviada, Sim. mas eu vou fazer o que eu gosto. E os meus pais, assim, eu vou ser sincero, tá? O meu pai sempre me deu muito apoio. A minha mãe não é questão de não me dar apoio, mas ela tinha muito medo que eu fracassasse. Muito medo. Porque eu, durante a minha vida, a minha adolescência, eu fui um moleque sem cabeça, sabe? E aí, às vezes, eu falo isso com a galera: você não tem essa ideia, né? Você acha que a sua mãe não te apoia, pô, meus pais não me apoiam em nenhuma decisão. Mas existe nos pais um medo muito grande de ver o filho fracassar e sofrer, né? E a minha mãe tinha muito isso. Menos que meu pai. Meu pai falava, vai lá, pô, vai, e trabalha e vai não sei para onde, e brilha. E eu fui. E fiz lá. Tá, mas Tô fazendo até hoje. tá fazendo, né? O Cazé, a gente vai voltar depois disso de expectativas e tal. Mas por que o jornalismo, né? E já era algo ligado ao esporte que você vislumbrava? Você, quando era moleque, era daqueles de colecionar figurinha, jogar futebol de botão? Quer dizer, você não é da era do botão, mas enfim. Eu joguei botão. Jogou? Pô. Mas você era muito... Deve ter um botãozinho por aqui. Você era muito apaixonado por futebol, é isso? Eu era muito apaixonado por futebol, muito Vasco, né? Desde Claro, sempre. vamos falar sobre isso. Claro, herança do meu pai, não tem jeito. Eu era muito viciado em esporte, cara. Eu via tudo, absolutamente tudo, né? Não Eu só até futebol. mostrei aqui, não só futebol. Foi uma época, inclusive ontem, né? Eu presenteei o Beltrão com um presente do Chargers. Eu gostava muito de futebol americano. Eu gostava muito de tudo. Eu via basquete, embora eu não tenha eu não seja um fã do basquete, mas eu via o basquete. É difícil falar isso com o Michael Jordan aqui atrás, né? Mas ele vai ter uma explicação. Tá. Eu sempre gostei muito, cara. Sempre amei o esporte. Eu via todos os programas. Eu adorava, menos o Arena, que eu não tinha como. Cara, eu amava, sabe? Eu via tudo. E aí tudo você, quando você entra na faculdade, você eu, por exemplo, o dia que eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu queria falar no rádio. Eu queria falar no rádio, eu queria participar de uma transmissão esportiva no rádio, narrando, reportando, fazendo qualquer coisa. Mas eu queria que a minha voz saísse no rádio. Minha voz tinha que estar lá. Você pensava em quê? Eu queria comentar a Copa do Mundo. Na televisão, assim, você tinha um cara assim, pô, eu queria estar no lugar desse cara. Não. Não, queria mas... tirar o lugar de ninguém, não. Não, você entendeu, mas eu queria ser esse cara, eu queria estar nessa função. Eu queria estar na função de comentarista, né, de uma Copa, de falar bonito gol do Neymar. Hoje em dia, né, o comentário é muito... É exatamente como eu faço na live. Beleza, e aí como é que você chega no esporte interativo? Qual é o caminho? Agora vamos lá. Quando eu entrei no jornalismo, eu tinha um perfil no Twitter que falava de Vasco, que era o Renato Roots, que era uma homenagem ao Renato Silva. O Roots era porque não vem ao caso. Uhum. E aí eu fazia piada de tudo, cara. Assim, inclusive, ele existe esse perfil até hoje. Eu apaguei vários tweets porque, cara, eu já discuti com o jogador, bloqueado por vários. Discuti com o jornalista.
pessoas que eu trabalhei, inclusive, me bloquearam, Com quem eu você xingava. discutiu? Eu era um idiota, eu era Com adolescente. quem você discutiu? Ah, pô, tu quer ver Eu quer quero ver uma nomes. situação? Quero nomes. O Theo José, eu trabalho com ele hoje no SBT. Sim. Teve um jogo do Vasco, cara, na Band, que tem uma saída de bola que ele fala assim: saiu mal pra caralho o Martin Silva. Ele fala ao vivo isso. Ele E aí eu escapou. falei, caralho, ele falou caralho ao vivo. E aí eu fiquei barulhando ele, cara, marquei ele. Falei, porra, falou caralho, tá maluco. E ele me bloqueou. Eu, por exemplo, pô, tu quer ver uma parada? Eu. Eu vou abrir um parênteses. Tem um Fala. plantão famoso aqui, trabalhou comigo. E ele foi dar uma informação de um resultado lá no campo da Ponte Preta. Uhum. E olha aqui, ó, lá no Moisés do Caralho, o São Paulo fez o terceiro gol. É Moisés do Carelli, o estádio da Ponte Preta. E eu. Fala mais. Fala. Ah, sei lá, pô, eu discuti, por exemplo, quando eu era. Eu não discuti, na verdade. Eu fiz uma previsão que o goleiro Gabriel Félix do Vasco ele ia, pô, ter uma carreira ruim no Vasco. Ele me respondeu na época. Ele falou, pô, vamos ver a minha trajetória daqui a 5 anos, então. E fez 5 anos esse ano, e ele não tá no Vasco. Mas eu era moleque, cara. Mas moleque, assim, já era pra ter uma consciênciazinha, né? Eu tinha uns 18, 19 anos, e eu postava muita merda, cara. Entendi. Postava muita merda. Inclusive, eu conheci a minha namorada por esse perfil, ela me seguia lá. É mesmo? E eu conheci ela por lá. Olha a que sua doideira, namorada cara. era muito vascaína? Muito Vasco. Tá. Ela é muito Vasco. Ela é ainda muito Vasco. Ela é Vasco, ela é Vasco. A gente vai chegar lá na sua vida pessoal. Tá, e aí, e pra chegar na... E aí eu lancei, eu falei, cara, eu preciso ganhar um trocado. Você não ganhava porra nenhuma nessa época. Porra nenhuma, nada. Pedia dinheiro pro meu pai pra comprar uma casquinha. Tá. Coisa que hoje eu vejo como um negócio ridículo, mas é natural, né? Normal. Sim. Eu não ganhava mesada, então eu falava, pô, pai, pô, deixa eu comprar um bagulho e me dá um dinheiro. Aí meu pai, porra, tá da hora. Porra. Então você tinha que pedir pro seu pai qualquer coisa que você quisesse. Pai, preciso de um tênis. Tudo. Pai, preciso de um... Tá. Tudo. Eu até cheguei a trabalhar quando eu era mais novo na loja de um tio meu vendendo plástico, que eu adorava, né? Vender Já plástico? essa história. Ele tem uma loja de plástico no centro, então, pô, cortina pra box, Tá. bacia, Uhum. Cesto de lixo. cesta de lixo, aquilo que você tem na casa de vó, né? Aquele plástico fininho que bota em cima da mesa, Sei. transparente. Sei. Nossa, Vulcabrilho o nome, maravilhoso. Uhum. Vendia, pô, tudo. E eu gostava, cara, porque eu conversava com a galera, eu falava lona, tudo. Mas dinheiro, aquilo ali minha mãe me dava um trocadinho de nada pra eu comprar videogame no centro. E aí, isso era no centro do Rio. Uhum. E aí eu falei, cara, vou criar um canal no YouTube, né? Era uma época que o YouTube dava... Isso aí é que ano, Cazé? Ah, isso aí é 2013. Tá. 2013. Tá. O Vasco já não é uma merda colossal. E eu falei, vou criar um canal do Vasco, no YouTube do Vasco, de edição. E aí, olha que doideira. E aí eu criei esse canal, e aí eu conheci um molequinho, eu tinha 18 anos, e eu conheci um moleque de 14, 15 anos, e ele começou a editar esse canal para mim do Renato Roots, e fez até um sucessinho, nada demais. Esse moleque hoje é o meu editor do canal de corte. Sensacional. Doideira, né? Legal. 8 anos depois. E aí, cara, eu fui chamado pelo Jornal Lance para produzir um conteúdo de Copa do Mundo na TV Lance. Eu lembro. E aí eu falei, caralho, é agora. Vou realizar meu sonho, vou comentar uma É a Copa. minha... Exato. Vou produzir conteúdo na Copa. Show. E eu fui chamado, eu fui pro Lance e eu trabalhei lá, pô, uns 19 dias. Uns 19, mas foram bons 19 dias, cara. Foi legal pra caramba. O Lance era irado. Era irado. Eu conheço muita gente que trabalhou lá. Pra mim era irado, né? Não sei como é que é pra essa galera Sim. aí, mas tudo bem. Eu distribuía currículo, né? Naturalmente, muito pressionado pelo meu pai, né? Meu pai, pô, quando meu pai começou a ver a possibilidade de eu começar a trabalhar, ele falou, cara, quando é que tu vai trabalhar? Quando é que tu vai estagiar? Quando é que tu vai trabalhar? Vai trabalhar não? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Pô, vamos trabalhar? Vamos parar de pedir dinheiro pra mim? Vamos trabalhar? Vamos dar valor ao trabalho? E eu falei, vamos trabalhar. Eu distribuía currículo. Pá. E aí, nesse dia 18, que eu tava no Lance, ligação
de um tal de esporte interativo para mim. Aninha me ligou. E aí eu falei, pô, esporte interativo? E aí eu não conhecia ninguém do esporte. André, Não não conhecia conhecia ninguém? ninguém, nada. É. Ninguém me indicou. Assim, eu tive, pra você ter uma noção, eu queria entrar no jornalismo e eu tive uma indicação para entrar no SBT. Hoje eu trabalho no SBT. Sim? Mas eu ia entrar no SBT fazendo o quê? Tudo. O cara do SBT me ligou e ele falou assim: você quer vir para SBT? Eu falei, pô, mas eu vou trabalhar com esporte? Ele falou, não, você vai trabalhar com tudo. Eu falei, mas com tudo o quê? Ele falou, cara, com tudo, tudo. Se tiver o Ronaldinho chegando no Flamengo, você vai. Mas se tiver um tiroteio na Vida Brasil, você vai. Eu falei, tô fora, camarada. Não brinca comigo. Você é doido, pô. Não tem como. E aí eu deixei. Porra, tá maluco? E colete a prova de bala do meu tamanho, André? Tem, porra. Tá maluco? Porra, tá doido? Pra me esconder atrás de um carro? É difícil, pô. É difícil. E aí eu. Você recebeu o telefonema do EI. Recebi o telefonema do EI. Simplesmente fui pro EI, fiz a entrevista. E passou. Eu fiz mais de 5 entrevistas. Fiz entrevista com a Aninha, fiz entrevista com o Luciano Jambiagi, fiz entrevista com o Maurício Portela. Inclusive, o Maurício Portela tá esperando eu responder no WhatsApp aqui um negócio que eu tenho que responder. Vou tomar um esporro. Vai. Entrevista com Júlia Vieira. A entrevista com o Maurício Portela eu me atrasei, inclusive, né? Fantástico. Você só atrasou para entrevista com um dos maiores acionistas da empresa. Exatamente. E eu moro do lado. Você mora do lado do esporte interativo. O que aconteceu? Só calma aí. Isso foi, eu falei que foi no dia 18, mas digamos que foi no dia 15, né? Que eu tava 2 semanas no Lance e eu fiz uma entrevista um dia após o outro. Volta amanhã, volta daqui a 2 dias, volta não sei o quê. E aí, quando eles falaram, pô, beleza, a gente vai te chamar para entrevista final. E aí eu acho que a entrevista final foi com o Luciano, cara. Acho que foi com o Luciano Jambiagi. Eu pedi demissão. Pedi demissão do Lance. Antes de ter o ok do EI. Eu cheguei. E como é que eu peço demissão, André? Com 19 anos, nunca tinha pedido demissão de nada. O que eu vou falar pra mulher? O que você falou? Pô, falei que a minha avó tava doente, cara. Tu acredita? Eu cheguei lá, eu falei, Ana Luísa, eu queria falar contigo. Aí ela falou, pode falar. Eu falei, pô, pode ser numa reservada, numa salinha reservada? Pode? Eu falei, caraca, fui. Falei, olha. É um ator. Falei, olha, a minha avó tá muito doente. Eu não consigo mais manter essa rotina de vir pra cá. Que canalha. E era longe pra caramba, eu tinha que pegar metrô. Puta. E eu recebi uma proposta do esporte interativo, que é perto da minha casa, perto da minha faculdade. Eu preciso ficar ali no meu bairro para atender minha avó. Que canalice. E aí ela falou, claro, sem problema nenhum. Eu não tinha carteira assinada no Lance, ainda eu estava no período experimental, né? Sem problema nenhum, claro. Putz, vamos lá. E eu saí do Lance, e, assim, minha avó já tinha falecido, né? Importante pontuar, porque eu não brinquei com a saúde da minha avó. Eu nunca brincaria com a saúde da minha avó. Ela já tinha ido. Eu já tinha ido. Eu falo assim, eu considero que a minha avó me ajudou a conseguir um emprego, né? Continua não que eu tenha brincado. Continua me ajudando, exatamente. Então eu saí, fui para a última reunião. E aí ele falou, pô, você trabalha no Lance, né? O Luciano falou, você trabalha no Lance, né? Eu falei, não trabalho mais, mano. Eu pedi demissão porque eu vou trabalhar aqui, pô. Aí sim. E ele me seguia no Renato Roots. Ele me seguia. Boa. Ele falou, pô, esse perfil é maneiro, cara. Pô, eu falei, eu vou trabalhar aqui, pô. Já vou ficando por aqui. Legal. E aí eu fiquei. E aí eu fui chamado. Essa entrevista do Maurício Portela foi a seguinte situação, só para me defender. Eu sou atrasado, muito atrasado. Eu gosto da sensação do atraso, do limite. Sério? Você gosta de brincar com perigo. Te traz. Você gosta da adrenalina. Que horas que eu cheguei hoje de placa? Pô, faltando 2 minutos pra começar o programa. Que horas que você chegou aqui? Faltando 2 minutos. Pô, e tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. E aí, assim, pra você ter uma noção, cara, da minha irresponsabilidade, a gente tinha que gravar o de sola 3h30. Os moleques colocaram de sola pra gravar 2h30, porque sabiam que eu chegava 3h30, pô. E aí, assim, era o 3h30 moral. Sim. Era 3h30 para eles, para mim era 2h30, porque eu chegava 3h30. O meu problema não era o horário, o meu problema era o chegar atrasado.
é um negócio que... Pô, Ana Beatriz me deu um esporro. Falou, cara, se você chegar atrasado no nosso casamento, eu falei, não, quem chega atrasado é você, é a noiva. E ela falou, eu não vou me atrasar. Eu falei, se você não atrasar, eu vou atrasar. Tem que atrasar, pô. Tem que atrasar, pô. O atraso faz parte, pô. Pelo amor de Deus. E aí, enfim, a reunião era 10, cara. E, pô, o esporte interativo é do lado, cara. É pra ir a pé, né? Não, a pé esquece, né? Pô, tá brincando? Que isso? Pô, tá de sacanagem. Falei, pô, vou pegar aqui um... Não tinha Uber na época, né? Vou pegar um táxi e eu vou direto. Pau! Deu outra. Saí de casa às 7h48, 9h48 pra chegar a 10. 12 minutos, pô. Chegava muito. Quando eu dei a volta na Real Grandeza, peguei a Voluntários de novo, tudo parado. Caiu uma árvore. Eu falei, cara, tô fodido. Cheguei 10h40. E aí o Maurício Portela, tipo, um dos presidentes da parada, né? Me esperando. Ele falou, pô, tá atrasado, né? Eu falei, pô, porque caiu uma árvore. Aí ele falou, tu mora onde? Eu falei, Botafogo. Aqui do lado? Eu falei, na Rua da Matriz, Botafogo. Mas eu tava na casa da minha avó, que era... Aí eu falei, não pensei na minha avó. Aí eu falei assim, caiu uma árvore na Rua da Matriz com a... Cara, cruzando... Não sei se você tem noção. Cruzando ali da São João Batista pra Rua da Matriz. Se sou eu o chefe, eu falo, amigo, a árvore caiu em cima de você? Não, então não tem desculpa. E aí ele falou assim, pô, não dá, né? Eu falei, puta merda. Não dá, mano. Fudeu. Mas rolou. Ai, rolou cara. tudo bem. É.